Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Diletos ouvintes, internautas que nos acompanham hoje, sábado, dia 11 de maio, mês mariano, hoje dia de Nossa Senhora. Vamos honrar a bem-aventurada Virgem Maria com o nosso terço, com o nosso sacrifício, ou rezando o ofício, de algum modo nos consagrando a Nossa Senhora, e atender ao seu pedido de fazer o que Jesus mandar. O que Ele disser para nós é o caminho da felicidade, que é Ele mesmo. Escutar a Deus, estar com Ele, permanecer com Jesus e aprender, através de seus ensinamentos, a colocar em prática a vontade de Deus em nossa vida. E teremos esta confiança se estivermos com este nosso amigo. É assim que acontece quando temos intimidade, nos sentimos bem à vontade até mesmo de pedir alguma coisa. É o que o Evangelho hoje apresenta no capítulo 16, do versículo 23 a 28, onde Jesus está com seus discípulos e Jesus abre o coração. Fala do amor misericordioso do Pai, de Deus, que nos ama, porque amou Jesus e nós, ao amarmos Jesus, estamos também entrando em comunhão com o Pai, com o Filho. E também Jesus aponta para o Espírito Santo, que é o amor. É o que une, é o que de fato vai nos formando nesta escola de santidade. Por isso que rezando com Jesus, estamos rezando com Deus e ao mesmo tempo falando também com o Espírito Santo, que é Deus, a terceira pessoa da Trindade. Naquela ocasião, em nome de Jesus, os discípulos ainda não tinham pedido nada. Estavam escutando, aprendendo com Jesus, e para que a alegria deles fosse completa, Jesus tinha dito: pedi, recebereis. Talvez nem tudo a gente receba, talvez porque não mereça, talvez porque não é fiel a Deus. Quantas pessoas que só pedem, mas não tem intimidade com Deus. Às vezes só quer receber de Deus as graças, mas o que você tem feito para Ele? Tem buscado ser fiel? Tem estado nesta intimidade, nessa relação com Deus? Tem de fato obedecido a Deus? Correspondido aos seus mandamentos? Quando Jesus fala isso, Ele fala para os discípulos, os 12 que estavam ali com Ele. Quando Jesus estava na última ceia, eles passaram muito tempo com Jesus, estavam ali. Assim como nós que certamente hoje estamos na igreja, trilhamos um caminho de santidade em busca de fato da perfeição, através de nosso apostolado, de nossa vivência, e nos sentimos e precisamos sentir, muitas vezes, amados por Deus, porque Ele nos ama, é a certeza que Jesus nos dá. Para aqueles que estão ali em intimidade, na escuta, convivendo e vivenciando o mistério de Deus, porque acreditamos. E veja quão importante é a fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Mas alguém que acredita, que busca praticar a vontade de Deus, que tem seus momentos de oração, ela vai alimentando sua fé. Então Jesus nos dá esta certeza: peçam e vocês receberão. Os discípulos devem ter ficado surpreendidos, admirados, quando Jesus disse: peçam em meu nome. Ao ouvir em meu nome, era como dizer-lhes: eu sou o nome de Deus. Nele tem o Filho de Deus, que está em plena comunhão com Deus Pai. Assim o ensinava São Paulo a Timóteo, no capítulo 2, versículo 5, dizendo o seguinte: pois
Há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, um homem, Cristo Jesus. Por isso que depois os cristãos começaram a ter uma vida em comum, em oração, em louvor, em agradecimento, invocando o quê? O nome do Senhor. É como está escrito no Salmo 7, versículo 18. Louvarei o Senhor pela sua justiça e cantarei o nome do Deus Altíssimo. Salmo 9, versículo 3 nos diz: em vós exultarei de alegria e cantarei salmos ao vosso nome, ó Altíssimo. Salmo 20 nos ensina que o Senhor te responda no dia da angústia e o nome de Deus de Jacó te proteja. Uns confiam nos seus carros, outros nos cavalos. Nós, porém, confiamos no Senhor, nosso Deus. E tinham aprendido do próprio Jesus o melhor modo de orar, talvez a oração mais importante. E eu lembro algumas pessoas que me pedem orações de libertação para expulsar males, para que a pessoa sinta melhor com tal oração. E as pessoas esquecem desta oração tão significativa, que parece rotineira, porque nós rezamos em cada missa, então parece que perde um pouco a força, o sentido. Mas se a gente for se deter com mais atenção, rezar com o coração, estas 7 petições do Pai Nosso têm muito a nos ensinar, a ajudar no nosso caminho de santificação, porque, em primeiro lugar, é a oração do próprio Jesus. É Deus ensinando ali aos discípulos quando pediram: ensina-nos a rezar, a orar. É a mesma coisa, orar, rezar, tem a mesma conotação. E Jesus ensina, é o próprio Deus ensinando, uma oração do céu. E qual seria a melhor oração senão a do Pai Nosso? A nosso ver, esta é a mais perfeita, porque é o próprio Jesus ensinando. 7 partes do Pai Nosso que nos ajuda na nossa vida cristã. E foi o próprio Deus, repito, que nos ensinou: Pai Nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Agora descobriram que esse nome do Senhor é Jesus, que está falando com eles, em quem podem depositar toda confiança. Neste sentido, amados irmãos e irmãs, diletos ouvintes, você aqui da Diocese de Sobral e de outras localidades que porventura tem nos acompanhado, talvez até alguém de outro país, de outra nação, toda a nossa oração deve seguir esse itinerário ao Pai. Quando se diz, veja só, Pai Nosso. Então, por Jesus Cristo, nosso Senhor, é o que nós rezamos, nós os sacerdotes, na oração coleta, como já fazemos continuamente na oração litúrgica. Talvez notemos muitas vezes que nos falta fé e fazemos o nosso pedido dos apóstolos, como está escrito em Lucas 17:5. Aumenta-nos a fé e a nossa união com Ele cresce, até rezarmos cada vez com maior convicção. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Portanto, não é a nossa vontade que deve ser feita. Até rezamos, queremos até muitas vezes obrigar a Deus a nos dar do jeito que a gente pede ou deseja, mas não funciona muitas vezes como a gente pensa, como a gente quer. A gente rezando o Pai Nosso que Jesus ensinou, nós devemos recordar isto: seja feita a tua vontade. Então é a vontade de Deus que seja feita, não a minha. E tudo que vier, glória a Deus, tudo para a maior glória do Senhor. A gente aprende também lendo o livro de Jó, que quando perdeu tudo, que ficou doente,
A sua esposa, inclusive sua mulher, pediu, inclusive, para que ele amaldiçoasse o próprio Deus. Ele reconheceu: se Deus é de me dar, Deus é de me tirar, louvado seja Deus. E não reclamou, não murmurou, buscou ser fiel, ser justo. E justo aqui, do ponto de vista bíblico, não é no sentido de justiça social, mas é aquela pessoa que busca fazer a vontade de Deus. Assim como José, que diz a palavra de Deus, as sagradas escrituras, era um homem justo. É nesse sentido, de alguém que está de fato buscando as coisas do alto, as coisas de Deus. São José Maria Escrivá, fundador do Opus Dei, rezava muitas vezes e deixou escrita com força esta importante oração de petição: faça-se, cumpra-se, seja louvada e eternamente glorificada a justíssima e amabilíssima vontade de Deus sobre todas as coisas. Assim seja, assim seja. Então, precisamos ter humildade, um coração dócil à ação do Espírito Santo, não se revoltar contra Deus quando as coisas não vão bem, não dão certo em nossa vida, não ficar se queixando, se lamuriando, mas colocando nas mãos do Senhor: seja feita, Senhor, a tua vontade. Quando rezarmos o Pai Nosso, que a gente lembre desta parte da petição: seja feita a tua vontade. São Pacômio também, grande santo exorcista do Egito, rezava também assim, desse modo: Senhor, que seja feita a tua vontade, não a minha. Porque a vontade de Deus é a melhor para a nossa vida. Mesmo que apareçam os males, as tribulações, as dificuldades, porque ainda nos ensina Santo Agostinho que dos males Deus tira um bem. Que Deus quer falar através deste mal, desta tribulação, desta situação em que hoje você certamente está vivendo, passando. Então, quando vier, a gente possa de fato colocar nas mãos do Senhor e aprender com as dificuldades, aprender a de fato buscar fazer melhor a vontade de Deus, de modo qualitativo, de modo que eu possa de fato ter uma união sincera com nosso Senhor. E não esqueçamos que Deus nos ama, é o que Jesus nos ensina no Evangelho de hoje. Quando você lê, veja, deixa Deus falar em teu coração, porque Ele cuida de nós. Não estamos sozinhos, Deus está conosco. Daí a importância de fazer o exercício de tudo, pedir em nome de Jesus. Jesus, que recebeu do Pai a missão de ser o nosso Salvador total, corpo e alma. Por isso, Ele tem plena consciência de tudo quanto nos é necessário. É Ele, portanto, quem apresenta ao Pai as nossas carências e mais, é Ele quem justifica diante do Pai as nossas faltas, os nossos pecados e as nossas necessidades. Recorde comigo aqui quando você participa da Santa Missa. Em que momento você pede, reza, apresenta a Deus? São naqueles momentos da oração coleta que o sacerdote, presidindo a celebração eucarística, reza com a Assembleia. De início, ele diz, como eu digo, oremos. Então, nesse momento, oremos, você apresenta o seu pedido. Qual é a sua intenção? Eu sei que, infelizmente, hoje na liturgia há muito barulho, é uma pressa de correr contra o tempo, falta, e é necessário, o silêncio.
que não acontece muitas vezes na Santa Missa, mas neste momento, quando o sacerdote diz oremos, a gente faz uma pausa. E nesta pausa, alguns ficam até voando sem entender o que é que está acontecendo, porque o padre demora, mas nesse momento você apresenta o seu pedido. No seu pensamento, Deus escuta, Deus lê os corações. Aí você começa a colocar, quero rezar nesta Santa Missa por, digamos, meu pai que está doente, por alguma enfermidade, pelos que se encontram no leito de dor, por fulano de tal que me pediu oração. Aí você vai lembrando, né? Vai puxando ali pelo pensamento, e aí o sacerdote vai rezar, porque ele age na pessoa de Cristo. O padre, ele age na pessoa de Cristo. É Jesus ali, que está na oração litúrgica apresentando a Deus na unidade do Espírito Santo. Veja só a oração de hoje, que diz o seguinte, olha, iniciando: ó Deus, vosso Filho, antes de subir ao céu, veja só, inicia rezando a quem? A Deus, o Pai Nosso, primeiramente. Ó Deus. E aí depois vai dizer, nós vos pedimos, ou seja, é o Padre que recolhe ali as intenções de vocês, do coração de vocês, por isso ele diz, nós vos pedimos, ou seja, eu, o sacerdote e vocês, nós. Assim como lhes concedestes inumeráveis riquezas da sabedoria divina, derramai também sobre nós os dons do mesmo Espírito. Veja só, o Padre, na pessoa de Cristo, ele está pedindo, naquele momento, com as intenções que vocês apresentaram, que Deus possa derramar os dons do mesmo Espírito. E aí conclui a oração, veja só, em nome da Trindade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, ou seja, por Cristo, em nome de Jesus, vosso Filho, aí em seguida diz, que é Deus, veja só, Jesus é Deus. Nós não podemos negar isso. Negar isto seria uma heresia, como algumas denominações religiosas rejeitam. Continuando, e convosco vive e reina, veja só, Deus em Jesus vive, reina. E Cristo precisa reinar em nossos corações. E quando Cristo reina, quando a gente busca fazer a vontade dele em nossa vida. E por fim, diz assim, na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Né? Então, a gente não se atenta, muitas vezes fica voando, navegando no celular, conversando com as pessoas na missa, ou mesmo ali, tendo vaga dentro da igreja, nos bancos, mas tem pessoas que preferem ficar lá fora, distante, e se distraem facilmente. É muito fácil a gente se distrair. Às vezes, dentro da igreja, a gente se distrai com algum barulho. Imagine fora, né? Daí a importância da gente rezar com o coração voltado para as coisas de Deus, atento às palavras do sacerdote, essas orações litúrgicas. Há momento da gente pedir e há momento da gente agradecer. Então, recordando, quais seriam na missa os momentos de pedir? Então, de apresentar as intenções é nesse momento inicial. O outro momento é nas oferendas, que o sacerdote vai ali preparar as oferendas, colocando em cima do altar os objetos litúrgicos, e ali você vai novamente apresentando as intenções do seu coração, colocando diante do altar. Mas o que é que acontece muitas vezes? Infelizmente, as pessoas acham que ali é um momento de intervalo para conversar, para tomar uma água, enfim, alguns ficam dispersos, não rezam, não lembram das suas intenções, ficam olhando para os lados ou aproveitam a ocasião para navegar no celular. É lamentável, mas é o que acontece e a gente precisa muitas vezes relembrar isso, falar sobre isso para que as pessoas de fato possam vivenciar o mistério. Então, se você não sabia disso, se você está aprendendo aqui através do canal, envia para outras pessoas para que saibam sobre isso.
para que aprendam sobre o valor da Santa Missa. É Cristo ali que se faz presente. Pronto, depois das oferendas, depois participando do momento eucarístico, a gente vai agradecer. Então, quando comungar, quando fizermos nosso momento de ação de graça ali, a gente agradece, louva, bendiz a Deus, permite que o Espírito Santo possa agir em nossa vida e depois, por fim, seremos enviados em missão. Por isso que não há canto final, a missa não termina, mas somos enviados. Aprendemos ali o momento com a palavra de Deus, com o corpo de Cristo, para sermos agora enviados. E nesta perspectiva e nesta certeza, ousamos pedir ao Pai tudo em nome de Jesus. Tudo que for na sua vontade, a nossa salvação, os bens eternos, as virtudes, a força, a sabedoria para que a gente possa cumprir bem a vontade de Deus. Porque o nome de Jesus tem poder. O nome de Jesus tem força junto do Pai. Porque Ele e o Pai são um. Estão em comunhão com o Espírito, que nos leva a pedir as coisas das quais necessitamos. Jesus nos dá a garantia de que o Pai nos ama, porque nós acreditamos nas suas palavras. Portanto, não percamos tempo com dúvidas ou murmurações sobre a nossa situação de vida, porquanto o Pai espera os nossos pedidos, em nome do seu Filho Jesus. Que a palavra de Jesus hoje ecoe fortemente no nosso coração e que a partir deste momento nós comecemos a pedir ao Pai todas as coisas em nome de Jesus, para que a nossa alegria seja completa. Experimente hoje pedir ao Pai em nome do Filho e no poder do Espírito Santo. Peço que é impossível para você, mas peça com fé, na certeza de que no tempo hábil você será atendido ou atendida. Porém, apresente primeiramente ao Filho, pois só Ele saberá expor tudo diante do Pai. Santo Tomás de Aquino nos orienta que nunca devemos pedir a Deus nada que possa causar o mal a nós mesmos e aos outros. Mas como saber o que vai nos causar mal? Muitos acreditaram que a solução para os seus problemas era o dinheiro. No entanto, as riquezas provocam a perdição de muitos, assim como o desejo de ser reconhecido, valorizado, honrado, conquistando um título ou status na sociedade. Também muitos se perderam e se perdem através da conquista de vantagens nos negócios, através de promoções no trabalho, que os fazem desprezar o espiritual e viver unicamente em função do material, sobrecarregados pelo mundo. Que possamos descansar nosso coração no coração de Jesus. Busquemos nele, na palavra de Deus, na Eucaristia, numa boa confissão, na renúncia aos males que nos prejudicam, para que no Senhor a gente se proste por Maria, para que possamos alcançar a salvação. E agradeço a Deus mais uma oportunidade de estar com você através deste momento de fé e oração, que algumas vezes se torna difícil enviar mais cedo este momento de meditação com a palavra de Deus, por conta muitas vezes de uma internet mais lenta, também os barulhos que talvez você escute alguma coisa assim no fundo, barulho de moto, algum grito, mas isso faz parte, né? São situações, as contingências do mundo, mas procuramos de algum modo aqui enviar essa mensagem de fé para você todos os dias de modo sucinto e peço que você possa clicar no gostei, deixar o seu comentário, enviar para os seus amigos para que a gente possa evangelizar mais pessoas e que a palavra de Deus chegue também a outros corações. Que Deus possa, por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, abençoar a sua vida, seus negócios,
sua família. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus e até outra oportunidade, se Deus quiser. Bom final de semana. Estaremos celebrando a Ascensão do Senhor em preparação para celebrarmos a festa de Pentecostes, onde já iniciamos as novenas. Fiquem com Deus e salve Maria.